Descubra as poderosas lições extraídas da história de Abraão que podem transformar sua jornada em fé e relacionamento. A fé, a obediência e confiança em Deus. A história de Abraão, registrada no livro de Gênesis, é uma narrativa poderosa que nos ensina importantes lições sobre a fé, a obediência e a confiança em Deus. Abraão é considerado um dos principais personagens da Bíblia e um modelo de fé para os nossos cristãos. Nesse artigo, vamos explorar as lições valiosas que podemos aprender com a vida de Abraão, buscando aplicar os princípios em nossa própria jornada de fé. 1. A chamada e a promessa de Deus. A história de Abraão começa com a chamada de Deus para ele deixar a sua terra e seguir uma nova direção. Essa chamada incluiu uma promessa de que Deus faria dele uma grande nação e abençoaria as suas famílias das terras por meio dele. Essa lição nos ensina sobre a importância de estar aberto para ouvir a voz de Deus e responder com obediência, mesmo quando isso envolve deixar a nossa zona de conforto e confiar nas suas promessas. 2. A fé inabalável de Abraão. 2. A fé inabalável de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, devido à sua confiança e obediência a Deus. Ele acreditou nas promessas de Deus, mesmo quando eles precisavam e pareciam impossíveis de serem cumpridas. A história de Abraão nos lembra da importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando compreendemos completamente o seu caminho. A fé inabalável de Abraão nos inspira a confiar nas promessas de Deus e a esperar pacientemente por sua fidelidade. 3. A disposição de Abraão em obedecer. Uma das lições mais marcantes da história de Abraão é a sua disposição em obedecer a Deus, mesmo quando isso exigia sacrifícios significativos. Um exemplo notável é o episódio em que Deus pediu a Abraão que oferecesse seu filho Isaque como sacrifício. Embora isso fosse um teste extremamente difícil, Abraão demonstrou uma obediência total e uma confiança profunda em Deus. Essa lição nos desafia a sermos obedientes à vontade do nosso Pai eterno, mesmo quando isso significa abrir mão de coisas preciosas para nós. 4. A amizade com Deus. A história de Abraão também destaca sua amizade especial com Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus e desfrutou de uma comunhão íntima com ele. Abraão intercedeu em favor dos outros e buscou conhecer os caminhos e os planos de Deus. Essa lição nos encoraja a cultivar um relacionamento próximo com Deus, buscando conhecê-lo mais profundamente por meio da oração, estudo de palavra e comunhão constante. 5. O exemplo de hospitalidade. Outra lição importante da história de Abraão é a sua prática de hospitalidade. Ele escolheu e acolheu visitantes com generosidade e amor, demonstrando o valor das hospitalidades em nossa vida cristã. Essa lição nos desafia a abrir mão dos nossos corações e lares para receber e abençoar os outros irmãos, seguindo os exemplos de Abraão em compartilhar o amor de Deus com aqueles ao nosso redor. Conclusão. A história de Abraão nos oferece valiosas lições sobre a fé, obediência e confiança em Deus. Através de sua vida, aprendemos sobre a importância de ouvir e responder à voz de Deus, confiar em suas promessas, obedecer nas situações mais difíceis, buscar um relacionamento íntimo com Ele e demonstrar o amor e hospitalidade para com os outros. Ao aplicarmos essas lições em nossas próprias jornadas de fé,
podemos crescer em nossa intimidade com Deus, fortalecer nossa fé e impactar positivamente aqueles ao nosso redor. Que a história de Abraão nos inspire a viver uma vida de fé, obediência e confiança em Deus. Amém.